Eu vou continuar lendo o capítulo 4 adentro, porque você vai ver o quão é importante não separarmos o batismo no capítulo 3 da tentação de Cristo no capítulo 4. Então vamos lá, 3:13. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Ao que Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Pai querido, te agradecemos mais uma vez pela tua palavra, pela tua verdade lida. Deus, te louvamos por esse tempo maravilhoso de louvor, de adoração, de comunhão e intimidade com o teu Espírito, Senhor. Pedimos, Deus, que a tua presença continue fazendo a diferença no nosso meio. Que não sejam aqui apenas minhas palavras, mas que sejam misturadas as tuas palavras, Deus, e que por isso vidas sejam transformadas conforme o Senhor quer. Em nome e para a glória de Jesus oramos. Amém. Amém. Sexta mensagem da série Encontros. Jesus se encontrou com pessoas até então. Agora ele se encontra com poderes espirituais. No Jordão, o encontro é com a voz paterna, que representa ali a presença inequívoca da Trindade. Repare que o Filho está dentro d'água, o Pai se manifesta no vozeirão que ecoa, e o Espírito Santo se materializa na pomba que sobre ele pousa. Reparou? Trindade manifesta, um momento de aparição do Deus glorioso em toda a sua glória. Mas o encontro que nos interessa e que vai ser tema da nossa reflexão hoje é o encontro seguinte. No deserto, durante 40 dias de jejum, sem nada comer, Jesus agora vai se encontrar com o diabo, vai se encontrar com Satanás, com as forças do mal. E logo no início já tem algo importante que me faz me enxergar dentro desta dinâmica em que Jesus está no Jordão, sendo afirmado e acolhido pelo amor de Deus, quando a voz do Pai diz: Este é meu Filho em quem me agrado. E logo depois, a tentação no deserto por Satanás. Se você prestar atenção, você vai ver que no início do capítulo 4, a palavra que liga o capítulo 3, no evento do batismo, ao início do capítulo 4, com o evento da tentação, é a expressão então. Então ele fala do batismo e da glória de Jesus, aí diz: então o Espírito levou
para o deserto para ser tentado. Esse então é quase como se a gente ouvisse assim, ó, em face disso que ele acabou de experimentar, ele agora segue para o deserto para ser tentado. Este então, ele é presente na minha e na sua vida. Porque se você olhar de maneira cuidadosa, você vai ver que em Jesus nós temos essa representação de alguém que ora estava na glória, sendo afirmado por Pai, cheio da convicção do amor paterno por Ele. Aí diz, então, depois disso, em face desse acontecimento, a vida segue, e o que foi logo antes um tempo de regozijo na presença de Deus, agora é um tempo de deserto, escassez e tentação na presença do diabo. Não sei se com você é assim, mas comigo é. Tem horas que está tudo bem demais. Tem horas que a deprê bate, que o medo bate, que a ansiedade, se as coisas vão dar certo, na semana que entra, pega de jeito. É ou não é, queridos? Outra ocasião, quando Jesus leva Pedro, João e Tiago para o alto do Monte Tabor. E lá em cima, diante daquela visão da transfiguração de Deus, de Jesus, e seu rosto resplandece, e a glória está manifesta, personagens importantes da compreensão judaica de mundo, como Moisés e Elias aparecem. É tão bom estar ali que Pedro diz, vamos armar tenda e vamos ficar aqui. Quem quer sair daqui? Ninguém quer sair daqui. Isso é bom demais. Façamos tendas. É a nossa expressão quando a gente está naquela bênção. Só que quando eles descem do Monte Tabor, lá embaixo tem um menino endemoniado, que os outros 9 discípulos estavam pelejando para expulsar o demônio e não conseguiam. E ainda leva uma dura de Jesus. Ah, geração incrédula, vocês eu vou te contar, hein? Minutos antes estavam lá em cima, querendo lá habitar, de tão bom que era. E assim, irmãos, é a nossa vida, momentos de altos e baixos. E nesta dinâmica de altos e baixos, nós nos vemos enfrentando o mal. Um problema que a teologia já gasta séculos tentando explicar. Aquela velha pergunta, né? Se Deus é tão bom, por que Ele permite o mal no mundo? Se Deus é amor, por que Ele não vem e simplesmente acaba com o mal? Deixa eu te dar uma dica, essa é uma das perguntas mais fáceis de responder. Se Deus é tão bom, tão amor, por que Ele não vem e acaba logo com o mal? Sabe por quê? Porque Ele nos ama. E se Ele fosse acabar com o mal, Ele tinha que destruir a mim e a você. É ou não é, queridos? Então, como Deus não destrói o mal nesse sentido, nós lidamos com esse vai e vem, com esses altos e baixos. E hoje, no encontro número 6 de Jesus com esta entidade maligna, eu quero pensar com vocês sobre quem é este inimigo. Onde é o fronte de batalha? Qual é o lugar onde ele gosta de agir? Qual a sua estratégia? Quais as suas artimanhas para tentar derrubar os servos e filhos de Deus? Está aqui no texto, a gente vai já ver. E depois, qual a melhor defesa? Já que sabemos que enfrentaremos esse tipo de mal, precisamos saber com quem estamos lidando, como é que ele luta e qual a melhor defesa que nós podemos ter. E essa linguagem, ela é uma linguagem assim bélica, de guerra mesmo, porque é assim que a palavra de Deus nos ensina a lidar com o mundo das trevas. Diz que em relação ao diabo e às suas ações malignas no mundo, nós devemos nos revestir de uma armadura divina. O que é uma armadura? É uma forma de você se vestir apropriadamente para a guerra. Então, queridos, neste encontro de Jesus com o inimigo, ele mostra, é guerra. Nós não estamos aqui assim, fingindo, né, que vamos levar uma vida assim, tranquila, e que quando vem uma besteirinha a gente vai lá, ajeita e dá certo. Não, irmãos. A palavra de Deus nos diz que o inimigo existe, e não só existe, como ronda ao derredor de cada filho de Deus para esperar o momento certo de dar o bote, momento certo de atacar. Então nós não podemos ser displicentes, não podemos ser passivos. E eu quero aprofundar um pouco contigo agora, entrando neste primeiro ponto, a pergunta: quem é esse inimigo? Quem é este que vem e tenta Jesus no deserto? Antes de mais nada, vamos
tentar lembrar ou entender quais as formas que as pessoas no mundo em que a gente vive olham e consideram o mal. O mal que a gente tanto teme, o mal que a gente sabe que é real. Tem algumas formas de se entender este mal. A primeira delas é uma visão chamada dualista. O dualismo, o próprio nome já diz. São forças dual, dois. São duas forças antagônicas entre si, o bem e o mal. Essa é a visão do paganismo. As compreensões de mundo pagãs entendem que o bem está frontalmente oposto ao mal e vice-versa. E nesta luta, neste travamento de disputas, as coisas acontecem. E aí, ora está tudo muito bem, ora está tudo muito mal. Bem, essa não é uma compreensão cristã. E eu vou lhe dizer por quê. Primeiro, você já sabe que a palavra nos diz que muito maior é aquele que habita em mim do que aquele que habita no mundo. Muito maior é o Espírito Santo de Deus do que Satanás e suas hostes. Então não há comparativo de forças. Nós servimos a um Deus que garante que a morte, Satanás e suas ações já estão derrotados pela ação única e definitiva da cruz do Calvário. Amém? Então o dualismo já cai por terra aí. Outro problema da visão dual é que se a gente compreende essa questão de duas forças degladiando-se entre si, a gente corre o risco de começar a tentar olhar para o mal sempre na vida do outro. O mal, o errado, é o outro. Quer ver um exemplo claro disso? Olha como isso é relativo. O mundo ocidental vê um atentado terrorista. E aí o avião tromba nas torres, cai tudo, aquele desmantelo, e você diz, isso é a própria encarnação do mal. Aí você bota tudo dentro do mesmo saco, é a religião, é o país, é a língua, tudo aquilo é a encarnação do mal. Aí do outro lado do mundo, o cara que está lá no país do cidadão, que é daquela religião, ele olha e diz o seguinte, isso é um herói, isso é um militante da liberdade. Então repare que se eu ficar reduzindo a visão do mal a um espectro dualista, onde uns são bons e outros são ruins, e são forças iguais que competem entre si, eu corro o risco de fazer inúmeras leituras erradas e injustas da realidade. Tem um filme interessante, hoje eu citei um bocado de filme, porque a vida imita a arte, né? Um filme chamado A Vila, de um diretor indiano chamado Shalayarman. Ele pinta uma comunidade que... O filme é bem antigo, eu não vou estragar tudo, não vou estragar só um pouquinho, tá certo? Que é para você entender. Ele mostra uma comunidade antiga, que tipo aqueles Amish, certo? Que viviam em torno do cristianismo, colhiam frutos da terra, roupas bem antiquadas, e parecia assim um paraíso. Vivia no meio de uma floresta, uma clareira bem grande, e ali era a casa deles, e os animais ajudavam a arar a terra, e eles viviam da terra, e tudo parecia muito bem. Só que no decorrer do filme você percebe que aquilo não é passado no tempo antigo. Aquilo na verdade são tempos atuais, onde pessoas que viviam neste mundo mal, se decepcionaram tanto com tragédias e com a malignidade do homem, que resolveram fazer um pacto e morarem todos juntos dentro desta vila, separados do mal, tentando viver puros no bem. Agora é claro que não dá certo, né? E aí eu não vou estragar o resto, esse filme vale a pena você assistir, chama-se A Vila. É a visão dualista do mundo. Lá do lado de fora tem o mal, aqui dentro, se a gente fizer tudo certinho, tem o bem. E diga-se de passagem, esta é um pouco a visão dos amigos de Jó. E em muitos momentos é a minha e a sua visão, qual seja, aquela compreensão errada de que se tem alguma coisa ruim na minha vida, se o mal me alcançou, é porque certamente eu estou fazendo algo errado. Os amigos de Jó disseram mais ou menos assim para ele, ó Jó, não é possível, você é íntegro, você mostra uma retidão irreparável aqui para todos nós, e este mal todo lhe acometeu, então você deve ter algum pecado oculto.
E o contrário vai na mesma linha, quando a gente diz assim: se eu fizer tudo bem, se eu não escorregar, se eu vier direto para o culto, se eu der o dízimo certinho, se eu fizer minhas orações, se eu ler a palavra, vai tudo dar certo. Correto? Errado. Não funciona assim. Por que eu posso lhes dizer isso? Porque o único homem que teve condição de fazer tudo completamente certo, de maneira íntegra e em nada pecou, Jesus Cristo, as coisas não deram certo para ele. Ele foi do batismo no Jordão para o deserto ser tentado. Foi esbofeteado, foi cuspido, foi traído, foi julgado injustamente. Então veja, não tem como escaparmos da incidência do mal no nosso mundo. E aí eu estava falando do dualismo, que é esta compreensão de forças iguais. Cai por terra porque não são iguais. Tem uma outra visão que é o monismo, vem de mono, que diz o seguinte: existe, não tem essa história de bem e mal, existe Deus. E às vezes o mal que eu estou achando ali que está acontecendo, na verdade é parte de um plano maior, de um bem maior. Isso também não é correto à luz da palavra de Deus. Existe o bem. Deus derrama chuvas de bênção sobre justos e injustos, mas Satanás também está ao derredor para tentar e para atacar os filhos de Deus. Esta é uma verdade que nós precisamos internalizar para não ficarmos na passividade. O estoicismo, que é uma filosofia grega de acomodação e passividade diante do sofrimento, ele se baseia um pouco e de certa forma nesta ideia do monismo. Bem, o sofrimento de agora, a dor de agora, faz parte de um projeto maior. Mas isso é extremamente perigoso porque isso nos acomoda. Isso nos faz passivos. Isso nos tolhe a voz de clamor, de grito. Tem uma outra compreensão também sobre o sofrimento. É a visão é a dimensão consecutiva do mal, e essa aqui é interessante. Ela é interessante porque ela faz muito sentido, ela é extremamente racional. A consecutividade tem a ver com consequências. É como se o mal que alguém desempenha fosse apenas consequências de traumas de infância, baixa escolaridade, ambiente violento e criminoso. Então, às vezes, se olha para um criminoso, um serial killer, ou um bandido, ou um assassino, e diz: isso aí é um pobre coitado, porque na verdade pertenceu a um lar abusivo, foi abusado sexualmente na infância, vivenciou e visualizou violência a vida inteira, só podia dar nisso. De fato, isto tem grande influência, mas não é a única causa. Aí tem um outro filme sobre isso aqui, esse daqui é bom mesmo, só que ele é pesado. Silêncio dos Inocentes, quem já viu? Bem antigo. O Silêncio dos Inocentes consta a história do Dr. Hannibal Lecter, um serial killer louco de pedra, completamente pirado, e era canibal, matava e comia as vítimas. E aí ele é preso pelo FBI, e a policial Starling está diante dele, e depois de muita conversa e tentando entender a psique daquele maníaco, ela então pergunta para ele assim: Dr. Hannibal, o que é que aconteceu contigo? O que é que houve na sua história? Que traumas você enfrentou? Me conta, desde o início, o que é que aconteceu com você? E aí ele mete a cara na câmera assim, aquela cara macabra, e ele diz assim: nada aconteceu comigo, policial Starling. Eu aconteci. O homem era mau. O que ele está dizendo ali é o seguinte: é como se o cão encarnasse nele. Não precisou acontecer nada. O mal possuiu aquele sujeito que fez o que fez. É mais ou menos o que ele conta. Bem, irmãos, esta parece uma visão um pouco difícil da gente entender ou engolir, porque senão alguém vai chegar e vai dizer o seguinte: desse jeito é muito fácil. Basta o camarada dizer que a culpa é do diabo, foi o diabo que pegou ele e fez, e aí ele não tem mais que responder por crime algum, né? Mas deixa eu explicar uma coisa para você, e existe muito embasamento bíblico para o que eu vou te dizer agora.
A palavra de Deus nos fala que o mal, quando nos chega, resultado de alguma tentação na qual caímos, ele não vem primariamente, ou seja, a fonte primeira não é o diabo. As pessoas gostam muito de colocar a culpa no diabo. O que é que Tiago diz? A carta de Tiago nos fala que nós somos tentados por quem? Pela cobiça do nosso próprio coração. O diabo vem, conhece o que se passa, sabe a área onde a cobiça é mais forte e diz: é ali que eu vou torcer o dedo, e aperta com vontade. É assim que ele faz. Jesus estava com fome, o diabo disse: transforma essa pedra em pão, meu amigo. Está com fome, 40 dias, bora encher a barriga. Percebe? É uma necessidade que já existe, no sentido de ser ela uma cobiça do coração. Ali ele fala da subsistência, da fome de pão, mas depois ele também fala na fome de poder, na fome de vaidade. Olha, pula daqui e faz um show, dá o teu espetáculo para que anjos venham voando e te sustentem. Ou então se prostra diante de mim que todos os reinos eu te darei. Sabe, a cobiça do coração do homem, ela é tocada pelo inimigo que amplifica, que potencializa e que perpetua este mal. Numa das mensagens aqui, acho que foi o Oswaldo, quando ele pregou, ele citou aquele julgamento do Adolf Eichmann, um nazista, na época da Segunda Guerra Mundial, chefe de um dos maiores campos de concentração nazista. E algo interessante sobre esse acontecimento, não tem nada de bonito, mas tem algo interessante para se refletir, é o seguinte: uma filósofa judia chamada Hannah Arendt, ela foi a pedido da revista nova-iorquina New Yorker, acompanhar o julgamento e fazer as suas anotações e considerações. E enquanto Eichmann dava o seu testemunho do que acontecia no campo de concentração, ele era visto como um verdadeiro monstro, alguém assim, abaixo do humano, pelas milhares e milhões de mortes autorizadas por ele, pelas verdadeiras atrocidades que tomaram lugar debaixo de sua chancela. As pessoas olhavam para ele como um monstro. E quando perguntaram a ele por que ele fez isso, ele simplesmente disse: eu estava cumprindo ordens. Tanto que o título da tese da Arendt é a banalização do mal. É banal a forma como ele lida com o mal. E o que é que ele está dizendo aqui? É que o sistema do nazismo naquela época amplificou esta maldade no coração do homem, perpetuou esta malignidade, e bastava o camarada seguir as ordens deste sistema possesso e corrompido pelo inimigo para que milhões de pessoas morressem. Percebe? Esta é a realidade do inimigo no mundo. Mas vamos parar de uma atitude infantil, passiva, e eu diria quase que covarde, de botar a culpa das nossas tentações e mazelas no diabo. Ele apenas dá som, e som alto, ele amplifica aquilo que já está no teu coração como cobiça. E que basta ele oportunizar o momento certo, basta ele tocar e girar o botão na hora certa, na área certa, para a gente dar de cara com uma tentação difícil de resistir. É ou não é verdade, queridos? É ou não é? Ok. Segundo lugar, esse é o inimigo, foi um. 2, onde é o fronte de batalha? Qual é a estratégia do inimigo? Você vai ver isso aqui no texto. E isso foi uma compreensão muito bonita que o texto me deu essa semana. E eu quero compartilhar com vocês. O diabo gosta de colocar dúvida no coração do homem. E se o homem engolir a dúvida, ele se abre para ter suas cobiças amplificadas e por elas então serem tentados e virem a cair. Ele começa com a dúvida.
Olha só o que é que ele diz para Jesus. Jesus acabara de voltar do Jordão, onde a voz de Deus Pai ecoou em alto e bom som, dizendo: Tu és o meu filho amado. 40 dias depois, o diabo vem e sopra no ouvido de Jesus assim: Se és o filho de Deus. Repara, colocando em xeque, colocando em dúvida uma afirmação categórica do Pai. Se és o filho de Deus. E isso não é novidade não, irmãos. Lá na narrativa pré-histórica do Gênesis capítulo 3, quando Deus disse ao homem e à mulher no paraíso que não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a serpente vem sorrateira porque Deus havia dito, se comerem, morrerão. A serpente vem e diz assim: será que se comer vai morrer mesmo? É por aí? Está certo disso? Quem te falou isso? Você acredita mesmo no que você ouviu? Repara, colocando a dúvida, se o sujeito escorrega para dentro da dúvida, ele cai. Por isso, hoje, de noite, eu gostaria que você, de uma vez por todas, ouvisse o que Deus está dizendo a seu respeito na palavra. E a partir de então, não se deixasse mais levar por dúvidas de quem você é aos olhos de Deus. Ele diz para Jesus e consequentemente está dizendo para cada um de nós cujas vidas já se renderam ao senhorio do Mestre. Ele está dizendo assim: Tu és o meu filho, a minha filha amada, e em ti e de ti eu me agrado. É isso que ele diz, é isso que você é. Repito o que eu falei antes da música aqui agora. Você não é aquilo que a sociedade afirma, a partir da tua conta bancária, a partir do teu sucesso ou insucesso. Você não é o que o espelho mostra e que a partir de um olho maculado pela baixa de autoestima, você se entende como alguém menos ou inferior. Não, queridos. Isso tudo é coisa que você tem que tratar no seu coração. Mas a verdade de quem somos para Deus é a que nós somos filhos amados. Essa é a verdade. Só que o diabo tem jeito de tentar mudar isso no nosso coração. Primeiro, a religião pode ser um instrumento do diabo para trazer dúvida ao seu coração de quem você verdadeiramente é. O que é isso, pastor? A religião pode ser instrumento do diabo? Presta atenção. Você vem para cá, e aí você diz um amém bem forte, quando eu afirmo que você é filho amado, aceito e querido por Deus. Amém? Só que aí é muito fácil cruzarmos uma linha bem fininha, quase invisível, de começarmos a querer juntar méritos e créditos com Deus a partir das nossas realizações. A gente vem, entrega o dízimo, aí além do dízimo a gente dá uma oferta. Aí o presbítero fala da necessidade da benja, a gente vai lá e chega junto da necessidade, e a gente não falta os trabalhos, e a gente se envolve em ministérios, e a gente serve, e tem muito mais coisa para acontecer em 2017, como o pastor Gabriel disse, muitas áreas de envolvimento para servirmos a Deus, e conforme a gente vai fazendo muita coisa, lá no fundo vem uma compreensão assim, ó: quanto mais eu fizer, mais Deus vai me amar. E se tem algo ruim acontecendo na minha vida, talvez é porque eu não estou sendo bom e correto o suficiente. Queridos, cuidado. O nome disso é religiosidade. E isso pode ser uma estratégia diabólica para te afastar da intimidade do Pai, para te fazer surdo à voz que afirma ser você um filho, uma filha amado de Deus. Nós não estamos aqui para fazer nada com vistas a alcançarmos a aceitação e o favor de Deus. Nós não precisamos fazer nada, sabe por quê? Porque o que precisava ser feito já foi feito lá na cruz do Calvário. Então eu não faço coisas, eu não realizo obras para alcançar o favor de Deus. Eu realizo obras exatamente porque eu já fui alcançado pela obra maior que Jesus Cristo fez por mim. Aleluia! Louvado seja Deus! Essa é a nossa motivação, irmãos.
Mas olha como o diabo vem trazer dúvida. Se você é filho de Deus mesmo, vai lá e mostra serviço. A gente mostra serviço porque é bom. A gente faz e acontece, se envolve em tudo, dá oferta. Você lembra que nós falamos aqui da Abenge, dos violões, né? Que o grupo musical apresentou, mas nós mesmos só temos 5 violões, tem que pegar emprestado os outros e tal. Depois daquilo ali, ó, uma pessoa doou aquele violão preto ali atrás, se sensibilizou. Sabe, uma menina de, 10 anos, 9 anos, eu nem sei a idade dela, trouxe, quanto é? 10, né? Trouxe o violãozinho da Hannah Montana e deu de presente para as crianças. Por que a gente faz isso? Porque é uma bênção servir, mas não é para conquistar o favor do Pai, irmãos. Pelo amor de Deus, não entra nessa. Quem entra nessa está em dúvida se de fato é um filho amado, ou se para ser amado precisa correr atrás e fazer por onde. Você vai fazer por onde? Exatamente porque você já sabe que é amado. Amém, irmãos? Sabe, Jesus Cristo, ele cita os textos bíblicos, Deuteronômio 6 e 8, são os textos que ele refuta, mas lá no Jordão, outros 2 textos bíblicos vêm do céu. Vem do céu na voz de Deus dizendo: este é o meu filho amado. Salmo 2, verso 7. Olha como isso é importante, porque o Salmo 2 é um salmo que faz alusão ao rei messiânico. O povo de Israel tinha essa compreensão de que viria um rei, e diz que ele é o filho amado de Deus. Então esta voz vem do céu, os que estão presentes, que conhecem a Escritura, lembram e dizem: opa, este é meu filho amado, fala do Messias. Só que interessante, queridos, é que logo depois, quando ele diz: de quem me agrado, ou a quem eu me comprazo, isso aí está lá em Isaías 53, quando faz-se a alusão ao servo sofredor. O povo já tinha essa expectativa do rei messiânico, mas até então ninguém tinha juntado as duas coisas. O rei messiânico é o mesmo do servo sofredor de Isaías 53. E é isso que Deus está falando lá no Jordão. Esse aqui é o meu ungido. Este aqui é o meu filho. Vocês, ungidos do Senhor, filhos do Senhor, não tenham dúvidas de quem vocês são, de quem nós somos aos olhos do Pai. Se isso acontecer, a fé inabalável se instaura ao seu coração e Deus lhe dá forças para resistir o mal. Amém? E para concluir, falamos de quem é o inimigo, falamos de como é a estratégia dele, vimos que vem através da dúvida, lançar incerteza. Mas para fechar, queridos, a gente vai pensar sobre então, qual é a melhor defesa? Quais são as melhores defesas? 2 percepções aqui no texto interessantes e fortes. A primeira delas está bem explícita aqui. É quando nos fala a maneira com a qual Jesus respondeu às tentações de Satanás. Como é que Jesus rebate a palavra que Satanás lança para ele? Como é que Jesus devolve a bola? Como é, irmãos? Com a palavra de Deus. Quando Satanás lança a tentativa de tentar cutucar na fome de alguém que há 40 dias não come nada, Jesus Cristo, ao invés de racionalizar um argumento convincente e destrutivo àquela tentativa maligna de derrubá-lo, Jesus Cristo tão somente cita Deuteronômio capítulo 6, quando ele está falando lá, Moisés fala sobre o maná, e ele diz: mas não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. É com a palavra de Deus. Aí Satanás diz: olha, lança-te daqui porque os anjos vão te acolher, ou então se prostra diante de mim que todos os reinos da terra serão teu. Jesus Cristo, da mesma forma, consecutivamente ele diz: a palavra de Deus é a revelação que eu preciso para refutar os argumentos do diabo na minha vida. Isso, irmãos, é uma proposta para nós. É como se fôssemos olhar o mundo ao nosso redor a partir de lentes novas.
lentes do Evangelho, lentes da palavra. É como se a Bíblia precisasse entrar na nossa cabeça e no coração e virar um filtro, uma peneira, através da qual tudo que a gente enxerga, tudo que a gente pensa, seja a luz da revelação de Deus. Agora, se você só lê no domingo, se você não ler, você não vai ter como formar a mente. Você diz assim, não, mas é porque Jesus era filho de Deus, e como filho de Deus, foi ele quem inspirou os autores e sabia disso tudo, por isso que ele citava tanto. Não, irmãos, Jesus era judeu, e o judeu, antes dos 12 anos de idade, decorava quase que o Antigo Testamento inteiro. Aqui era de cor e salteado. Com 12 anos, em Jerusalém, os mestres da lei ficam impressionados com os estudos, a compreensão e as leituras que Jesus, o menino, tinha a respeito das Escrituras. Se a gente não se dedicar, não tem como esta palavra permear a nossa mente, não tem como ela virar uma lente através da qual eu enxergo o mundo. Jesus Cristo mostra para nós de maneira óbvia, neste confronto, neste encontro com o inimigo, para resisti-lo, tem que ser com a palavra na cabeça. Lá na carta de Tiago, capítulo 4, ele vai dizer assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aí o povo diz, vamos resistir, bota o pé atrás e aguenta. Não é assim, porque logo antes o texto fala, submetei-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que eu me submeto a Deus? Eu me submeto conhecendo a sua palavra, colocando a minha vida debaixo da autoridade desta palavra, colocando as minhas decisões e os meus passos à luz do norte que a revelação de Deus me traz. É assim que eu me submeto a Deus. E se eu me submeter a Deus assim, então eu vou poder resistir ao diabo e ele vai fugir de vós. Amém, queridos? Mas a segunda forma que a gente se defende também, essa não está tão explícita, não está tão óbvia no texto, mas ela é, sem dúvida, a mais poderosa. E com ela eu encerro, lendo para vocês Hebreus capítulo 4, versos 15 e 16, diz assim, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Outras palavras dizem encontrarmos graça que nos ajude no momento da tribulação. Esta forma de nos defendermos do mal é através da empatia de Cristo, o sumo sacerdote que se compadece de mim e de você. Por quê? Porque na posição de humano, ele sofreu tudo que nós sofremos. Ele foi tentado em todas as tentações que o homem pode ser tentado, mas a palavra diz, em nada ele caiu, em nada pecou. O mal que talvez esteja incidindo sobre sua vida agora, tentando brecar, frear a tua história, em forma de uma tentação, às vezes difícil de ser resistida, o que te ameaça e que te leva quase à queda. Isto é algo, queridos, que potencialmente pode te derrubar. Mas eu queria que você saísse daqui hoje dizendo que você não está só, porque existe uma comunidade de irmãos para lhe dar a mão, para caminhar contigo, e esse é o propósito do corpo, mas acima de tudo, porque existe um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que se compadece das nossas tribulações e sofrimentos, e que diz, eis que estarei com vocês até a consumação dos séculos. O mal é inevitável, não tem como nos esquivarmos, a vida será feita de altos e baixos, e quando a gente menos esperar,
ele bate à porta. Mas nós não precisamos temer. Primeiro, porque muito maior é aquele que habita em nós do que o inimigo que habita no mundo. Segundo, porque diante de todas as minhas tentações, eu dependo da palavra de Deus e eu dependo do Deus da palavra, Jesus Cristo. Amém e amém.